Vamos começar o julgamento agora do item, vamos seguir a pauta, né? Qual seria o item 326 da pauta? Pena Branca Avicultura S.A., de minha relatoria. Desculpa, qual o item? 326. Obrigada. Já está na pasta aí. Ele é um pedido de diligência também, viu, pessoal? Vou pedir licença ao colegiado para dispensar a leitura do relatório e vou direto ao voto. Ok? O recurso voluntário é tempestivo e atende demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer. Conforme se depreende da leitura dos autos, a lide trata de auto de infração resultante de auditoria de DCTF, na qual, em vista do indeferimento do crédito de PIS pleiteado no processo de final 9784, não deferiu a compensação. Em seu recurso, entre outros argumentos, a recorrente aduz a inexistência da exigência fiscal ora discutida, uma vez que os débitos foram devidamente compensados nos autos do processo administrativo de final 9784, que é a compensação, né, que é o processo de compensação. No acórdão recorrido, tal argumentação foi refutada pelo colegiado da DRJ, uma vez que acolheu o resultado da diligência solicitada à unidade de origem, da qual restou indicado que inexistia crédito a ser compensado constante no processo, do processo 9784, final 9784. Na referida diligência fiscal, a DRJ solicitou que, em análise conjunta com os processos 2002-66, 2003-74, ambos contêm auto de infração eletrônico decorrente do mesmo motivo acima citado. Então, são casos semelhantes, né? A unidade preparadora informasse acerca do reconhecimento, disponibilidade e suficiência dos créditos alegados na impugnação quanto a recolhimentos efetuados pela filial 0032, analisados no processo de final 9784 e tendo em conta também as exigências formalizadas nos demais processos de PIS. Ou seja, foi feita análise, o contribuinte nesse processo aqui de compensação 9784, de pedido de crédito e compensação, né, ele fez um pedido abrangendo todas as filiais, um pedido centralizado. Depois, esse pedido foi descaracterizado como centralizado e chegou-se à conclusão que deveria ser só admitido o da filial 0032, certo? Vai ser explicado isso mais na frente, né? Continuando, em resposta à diligência fiscal, a unidade preparadora efetuou os cálculos solicitados pela DRF, apurando que o crédito em favor do contribuinte foi suficiente para amparar apenas parte do débito de fevereiro de 97, só o primeiro mês. Ressalta-se que o principal motivo da insuficiência do crédito no pedido de restituição e compensação constante no processo de final 9784 foi pela descaracterização da centralização de recolhimento de tributos e contribuições federais, restringindo-se a apreciação do direito creditório a apenas um estabelecimento, né, que foi o 0032, conforme denota o trecho do acórdão proferido pela DRJ. Vou ler aqui. Trata o presente processo de pedido de compensação negado pela autoridade ACOR, com fundamento no artigo 72 da Instrução Normativa 128/92. Em caso, aponta a decisão recorrida às folhas 359 e 362, após reconhecimento da centralização de recolhimento
de Tributos e Contribuições Federais administrada pela SRF em nome da matriz, escrita no CNPJ número tal, estabelecimento centralizador, o contribuinte em epígrafe, no CNPJ 26-29, um dos estabelecimentos centralizados, deu cabo ao cumprimento de obrigações acessórias, como a apresentação de DCTF, a partir de maio de 95, folhas 353, e também promoveu recolhimentos do PIS, a partir de junho de 1995, folha 308, tudo sob seu próprio CNPJ. Dado esse procedimento, o artigo 72 da Instituição Normativa SRF, número 128/92, registra a DRF de origem, aponta para o cancelamento ex officio do recolhimento da centralização, com que se retorna à condição anterior àquela pleiteada na declaração de recolhimento centralizado para qualquer procedimento de ofício, quer quanto à responsabilidade do recolhimento, quer quanto à prestação de informações sobre as contribuições e tributos envolvidos. Tendo isso em conta, a decisão questionada balizou sua análise considerando não a totalidade do pleito, mas aquela porção sobre o CNPJ deste contribuinte, como se vê no quadro apresentado na folha 361. Esse entendimento constante no processo de final 9784 foi confirmado pelo antigo Conselho de Contribuintes e objeto de recurso especial do contribuinte, que teve negado seu prosseguimento por intempestividade. No entanto, em 2016, o contribuinte obteve na ação ordinária número tal a antecipação dos efeitos da tutela para o fim de, ante o depósito integral realizado, determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário subjúdice. Em 2017, o contribuinte informou a ocorrência do trânsito de julgado da referida ação, na qual a sentença julgou o mérito no sentido de reconhecer o direito do contribuinte em ver analisado o pedido de compensação formulado no processo administrativo a ser procedida de forma centralizada, desconstituindo, por conseguinte, as decisões administrativas proferidas no processo administrativo de final 9784, devendo a União proceder ao reexame do pedido feito pelo contribuinte. Ou seja, voltou tudo de novo ao início, com essa decisão judicial. Conforme determinado na sentença, a DRF de origem procedeu à análise centralizada dos créditos, homologando uma parte substancial das compensações pleiteadas originalmente no processo 9784, conforme indicado no despacho decisório de folha 1178 e 1182. Contra o referido despacho, o contribuinte ingressou com nova manifestação de conformidade, na qual obteve provimento parcial nos termos citados da ementa a seguir prescrito. Então, ele ainda conseguiu a questão da atualização monetária, aplicação da resolução 561 e aplicação de 10 anos, período de restituição de 10 anos. Continuando aqui. Então, foi dado provimento parcial ao recurso da DRJ. Contra a decisão da DRJ, o contribuinte não ingressou com recurso voluntário, sendo esta definitiva quanto ao crédito pleiteado e homologação das compensações. Por fim, a unidade de origem emitiu despacho decisório, número tal, promovendo a liquidação do acórdão e cálculo dos valores. Desta feita, faz-se necessário que o presente processo retorne à unidade de origem para que proceda a análise dos efeitos dos novos despachos decisórios emitidos e a decisão definitiva proferida pela DRJ no processo de final 9784 sobre o presente processo, sobretudo se os débitos objeto do auto de infração foram quitados por compensação em vista desse novo cenário desse cenário surgido, tirado. Esse novo cenário surgido, acho que não tem problema, não. Fica redundante, não.
Diante dessas considerações, à luz do princípio da verdade material e do artigo 29 do Decreto 235/72, propõe a conversão do presente processo em diligência para que a autoridade fiscal de origem realize os seguintes procedimentos. A. Em vista das decisões acima referidas aplicadas aos créditos pleiteados e respectivas compensações no processo final 9784, informar quais os seus efeitos quanto aos débitos cobrados no presente processo, sobretudo se forem extintos por compensações homologadas. A autoridade fiscal deverá elaborar relatório com os procedimentos realizados e conclusões tomadas. Elaborado o relatório, deve-se dar ciência ao contribuinte para a manifestação sobre o teor do relatório da diligência, retornando, então, o processo colegiado para prosseguimento do julgamento. É como voto. Tá ok? Vocês entenderam direito o caso? Tem alguma dúvida? Não? Pelo que eu vi, Pedro, houve ação judicial, o processo recomeçou e me parece aqui que o crédito, inclusive, foi reconhecido no outro processo. Mas aí a gente vai ter que levar para a unidade de origem para ela juntar isso. Para eles ajustarem esse auto de infração que eles fizeram. Né? Eles fizeram o auto de infração cobrando o tributo que teve o débito, né, que teve a compensação indeferida, porque nessa época era exigido o lançamento, nesse caso. Né? Ok? Que é bem antigo isso. Então vamos ao voto. Conselheiro Lázaro, como vota? Já julguei casos assim e me parece que poderia ser dada já a decisão de mérito. O caso aqui me parece seria apenas determinar a unidade preparadora que desse cumprimento à aplicação direta do resultado dos créditos avaliados no processo 9784 neste processo, para ver os créditos. Está sendo feito em forma de diligência para retornar para cá. Não sei o que é que a gente teria que decidir em relação a isso. Normalmente eu vejo isso aí sair já como não é nem decisão ilíquida. A decisão já está líquida, pronta, e aí seria só o caso da unidade preparadora fazer o encontro de contas. É a mesma coisa quando a gente faz, sei lá, glosa de créditos, nós revertemos uma parte dessas glosas e fazemos essa decisão e devolvemos a unidade de origem. É lá na unidade de origem que vai ser feita o expurgo, o recálculo, né, para verificar qual o reflexo dessa reversão de eventuais reversões de glosas no crédito tributário contribuinte. Então, a gente dá uma decisão padrão, né? Já dei várias assim no caso desse caso, de homologar os créditos, homologar as compensações ao limite do crédito reconhecido. Eu não vejo que haja nenhuma dúvida tem o aqui seguinte no processo. problema, sobre os créditos remanescentes, sobre os débitos remanescentes, há outros questionamentos do contribuinte. Mas então a gente tem que julgar. Quais são os outros créditos, os outros questionamentos? Deixa eu abrir o... Não... Mas a gente não tem nem a decisão desse processo de 97. A gente não sabe qual débito que é remanescente, né? A gente nem sabe se houve crédito deferido ou se não foi deferido, então a gente... Mas foi dito isso aqui. Está dito aqui no relatório. O que aconteceu? Olha só. Conforme determinado na sentença, a DERV de origem procedeu à análise centralizada dos créditos, homologando uma parte substancial. Como é que a gente sabe que foi uma parte substancial? Olha, eu coloquei isso nos autos porque eu tive acesso ao processo, certo? Mas o restante dos conselheiros não tem acesso dos contribuintes, né? Então, por isso também que eu acho importante que o processo vá para a diligência, para que seja juntado aos autos esses elementos. Eu não posso juntar esses elementos. Entendeu? Prova emprestada, eu acho que pode, não vejo impedimento, mas é uma coisa que depende de cada conselheiro, né? Se você não quer juntar... Eu não junto documento nenhum nos autos. Isso aí... Seria papel do conselheiro do CAF fazer isso.
Eu até lembro das minhas primeiras sessões que eu tinha feito isso, e aí o colegiado me convenceu. Olha, é melhor baixar em diligência, a gente junta essa prova e aí a gente aprecia. E assim foi feito. E no final resolveu tudo. De fato, a DRF foi lá, me juntou os processos, tudo. E aí eu disse, olha, só fiz repetir minha decisão. Tá aqui a prova. Tudo bem, mas veja só, de qualquer forma, seja lá qual for o crédito que foi concedido, esse processo já transitou em julgado. Não tem mais nada a se fazer lá. A gente vai avaliar o quê? Vai vir um processo para cá, não tem mais nada a ser feito aqui. Não, para aplicar no nosso, para que a unidade de origem verifique lá. Quem tem que aplicar não somos nós. Aí é que é um caso que a gente não faz essa aplicação. Aí é um caso que não compete ao Conselho. Compete à unidade de origem fazer essa aplicação. Ela vai ver o crédito que foi homologado, vai verificar o auto e vai fazer esse batimento. É o que se faz em diversos outros processos de auto-infração. Por exemplo, vamos lá, auto de infração decorrente de não homologação de compensação. Aí faz o julgamento do processo das compensações e se reverte, se concede uma parte do crédito, faz uma reversão de glosa. Bom, isso vai ter impacto lá no processo do auto de infração. Isso aí a gente não quantifica, isso aí a gente já bate diretamente para que a unidade, revendo o auto por multa isolada, por não homologação, ele faça esse encontro de contas e verifique o que tem que ser expurgado do auto de infração. Não lembro de ter visto uma decisão assim de a matéria já transitada e julgado. Eu entendo a posição, é coerente, é cuidadosa, eu entendo o cuidado dessa decisão, mas eu divirjo para dar provimento para que seja feita aqui no caso é auto-infração, né? Não, aqui é um auto de infração aqui. Não. Espera aí. É o auto de infração, isso. A gente vai verificar, está pedindo uma diligência para que seja juntado o reflexo dos processos de compensação nesse processo. Entendeu? Eu vou divergir para apresentar, para dar provimento parcial para que a unidade preparadora aplique o resultado do processo 9784. Seria esse item A que você propôs aqui, esse item A, só que em referência a provimento parcial, para que seja cumprido o que está no item A. Eu sou mais cuidadoso, cauteloso, que eu prefiro baixar em diligência para que se traga o resultado, certo? Certo. Ok? Podemos votar? Ô Pedro, eu só ia te sugerir de pedir a juntada dessa decisão. Isso, eu também era para eu ter colocado isso, eu acabei esquecendo. Porque aqui, pelo menos, de como a gente não está tendo acesso, e foi da RJ, né? É interessante juntá-la. Beleza, eu vou colocar, eu ia colocar mesmo, estava lembrando disso e acabei me passando. Mas vai ser juntado, vai ser colocado aqui. Ok, então vamos à votação. Conselheiro Lázaro. Divirjo para dar provimento parcial para que ao presente processo seja simplesmente aplicado o resultado transitado em julgado ou tornado definitivo administrativamente, se prefira, no processo de final 9784. Tá ok. Conselheira Maísa. Eu acompanho o relator. E conselheiro Silva. Com o relator. Conselheira Cíntia. Com o relator. Ok. Conselheiro Jorge. Acompanho o relator. Conselheira Ariene. Com o relator, presidente. E conselheira Thaís. Presidente, eu entendi muito bem as colocações do conselheiro Lázaro, já julguei muitas vezes dessa forma que ele está propondo. Nesse caso, em razão da questão das juntadas dos documentos, eu acho que realmente assim, é salutar a diligência. Então, vou acompanhá-lo na diligência. Ok. Ficou mais. Resolve membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento do recurso em diligência nos termos do voto do relator, vice do conselheiro Lázaro, que dava parcial provimento ao recurso para aplicar o resultado do processo final 9784.
Ok, obrigado. Para o item seguinte, facto já jogamos. Agora, ticket de serviço. Também vamos para o item 328 da pauta, ticket de serviços SA. Okay. Deixa eu abrir ele aqui. Começar pelo item 2017-15. Item não, o processo, final 2017-15. Tá ok? Esse processo é relativamente simples, pessoal. O contribuinte houve um pedido de restituição e compensação, né, de COFINS não cumulativa paga maior, e foi negado pela unidade de origem, em vista da inexistência do crédito, né? Que o valor indicado estaria integralmente vinculado a outro débito da empresa. A empresa alega que esse crédito é decorrente da inclusão indevida do ISS na base de cálculo das contribuições, do PIS e da COFINS. Ok? Eu vou direto, então, ao voto, e a questão fica esclarecida. Tá? Eu tive, assim, como vocês falam, eu tive uma crise para fazer esse voto aí. Vocês vão perceber agora. Com a leitura, vai ficar bem explicitado. O recurso voluntário é tempestivo e atende demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer. Em suma, a recorrente sustenta que o ISS não integra a base de cálculo das contribuições não cumulativas para o PIS e a COFINS, apresentando jurisprudência e doutrina a respeito. Pela leitura dos autos, resta evidente a inexistência de nulidade do procedimento fiscal, no artigo 59, 735 e 72, vez que o despacho decisório foi lavrado por servidor competente, auditor fiscal da Receita Federal, e se encontra devidamente motivado, com os fatos, falta de previsão legal, que ensejaram o indeferimento do pedido e indicação do enquadramento legal, o que permitiu ao autuado exercer plenamente seu direito de defesa, como de fato fez, por meio da interposição dos recursos previstos no contencioso administrativo. Quanto à não intimação da empresa no decorrer do procedimento de verificação do crédito para se pronunciar sobre o indeferimento do crédito, tal procedimento não é obrigatório pela autoridade fiscal, que faz a análise do crédito, em vista do contido do artigo 76 e N 1300 de 2012. E aqui fala, né, que a autoridade da RFB, competente para decidir sobre a restituição, o ressarcimento, o reembolso e a compensação, poderá condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito, inclusive arquivo magnético, bem como determinar a realização de diligência no estabelecimento sujeito passivo, a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas. Além disso, vale ressaltar que o direito ao contraditório e ampla defesa é exercida no contencioso administrativo, e não necessariamente na fase de análise do crédito, como quer a recorrente. Certo? Então, aqui eu estou afastando o pedido de nulidade do despacho decisório que a empresa fez. E agora vamos ao que interessa aqui. Inicialmente, cumpre frisar que, no presente voto, revejo o meu entendimento expresso na resolução 2543, no qual propus o sobrestamento do julgamento até o deslinde do RE 592.616, naqueles processos onde esse RE aqui, ele questiona a exclusão do ISS na base de cálculo, né? Discussão semelhante à do ICMS. Então, continuando. Naqueles processos onde havia discussão sobre a exclusão do ISS na base de cálculo das contribuições ao PIS e à COFINS. À época, seguia a mesma orientação que essa comenda turma colegiada vinha adotando quanto aos processos em que eram discutidos
a exclusão do ICMS na base de cálculo, estes dependentes do julgamento dos embargos de declaração do RE 574706, conforme fundamentos expostos pela conselheira Ataíde Laurentiis, no acórdão de final 2306. Eis os motivos que levaram ao sobrestamento proposto na referida resolução. Que eu vou ler. Conforme informado no acórdão recorrido, esses motivos aqui da exclusão do pedido de sobrestamento do processo de exclusão de ISS na base de cálculo das contribuições. Certo? Conforme informado no acórdão recorrido, essa questão vem sendo discutida no âmbito do Poder Judiciário por meio do recurso extraordinário RE 592616, interposto contra a decisão do TRF da 4ª Região, cuja repercussão geral foi reconhecida pelo STF. O relator do RE, ao votar pelo reconhecimento da repercussão geral à matéria, observou que o caso é análogo ao RE 574706, que discute a constitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, cuja repercussão geral também foi reconhecida pelos ministros do STF. Em razão disso, o trâmite do RE 592616 foi sobrestado até que fosse julgada a constitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Okay? Assim, por se tratarem de questões análogas, e em vista do relator do RE 592616 reconhecer que o resultado do RE 574706 tem influência direta sobre o caso, tanto que o ministro determinou seu sobrestamento até o julgamento desse RE, entendo que o deslinde do caso deve ser o mesmo daqueles referentes à exclusão do ICMS na base de cálculo. Essa questão, agora falando um pouco sobre a exclusão do ICMS na base de cálculo, né? Já que seria um caso análogo. Essa questão da exclusão do ICMS na base de cálculo há muito debatida nas turmas do CAF e até os dias atuais não se tem entendimento uniforme quando do seu julgamento. Isso porque há turmas que acham já aplicável imediatamente aos casos aqui discutidos no âmbito administrativo a decisão do STF no RE 574906 sobre repercussão geral, enquanto outras turmas entendem que, por essa decisão ainda não ter transitado em julgado, em vista de julgamento pendente de embargo de declaração e estar sujeita à modulação dos seus efeitos, não seria de aplicação imediata nos processos aqui discutidos. No entanto, a conselheira Thaís de Laurentiis Galkovitz propôs uma solução intermediária quanto a essa questão, no sentido de sobrestar o julgamento no âmbito administrativo desses processos até o trânsito em julgado da referida decisão do STF. Em vista da incerteza quanto ao início temporal dos efeitos da decisão proferida pelo STF, também entendo ser essa a solução mais prudente e adequada ao caso. Então, a exemplo do que era feito nos casos de exclusão do ICMS na base de cálculo, eu adotei o mesmo procedimento com relação ao ISS, exclusão do ISS na base de cálculo, influenciada pela decisão do ministro, né, acho que foi Celso de Mello, nesse processo, que determinou o sobrestamento também. Ocorre que, embora as questões discutidas nos dois REs, 592.616 e 574.706, sejam análogas, como afirmado pelo relator Celso de Mello em manifestação no RE 592.616, entendo que, na esfera administrativa, não se deve dar o mesmo deslinde sobre sobrestamento aos casos contendo as matérias neles discutidas. Isso porque os citados REs se encontram em momentos processuais distintos. Como se sabe, o mérito da discussão do RE 574706, tema 69, foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal em 2017, culminando em precedente vinculante a favor do pleito dos contribuintes. Na sistemática da repercussão geral, os ministros decidiram pela não inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. O referido julgado, embora não tivesse transitado em julgado, já vinha sendo aplicado por algumas turmas do CAF, nas suas decisões a respeito da matéria.
No entanto, por conta dos embargos de declaração opostos pela Procuradoria da Fazenda Nacional, permaneciam dúvidas sobre a imediata aplicação do julgado do STF aos processos administrativos, em vista de possivelmente ocorrer modulação dos efeitos da decisão do julgamento dos referidos embargos, como de fato ocorreu, assim demonstrado na decisão recente. Aqui tem a decisão que saiu tem, acho que um mês, mais ou menos, né? 2 meses. Não, ela é de maio, essa decisão aqui, que foram julgados embargos. Tá ok? Então, vou dispensar a leitura dele. Assim, entendo que, diante da incerteza que se apresentava quanto essa questão citada à época, essa colenda turma sobrestou prudentemente os processos julgados dessa matéria até o trânsito em julgado do RE 574.706, exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. No que concerne ao RS 592.616, exclusão de ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS, após o julgamento do RS 574.706, com desfecho favorável aos contribuintes, no sentido de determinar a não inclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições, o RS 592.616 foi a plenário virtual pleno em 3 de 8 de 2020 para julgamento. Em voto proferido, o relator, ministro Celso de Mello, deu provimento parcial ao recurso, aduzindo que impõe-se a exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS, posto que constituem contribuições destinadas ao financiamento da Seguridade Social, enfatizando-se que o entendimento do plenário do Supremo Tribunal Federal, firmado em sede de repercussão geral, a propósito do ICMS, né, que é o RE 574.706, de relatoria da ministra Carmen Lúcia, tema 69 do STF, revela-se inteiramente aplicável ao ISS em razão dos mesmos fundamentos que deram suporte àquele julgado. Em 19 de 8 de 2020, o julgamento foi suspenso por pedido de vista do ministro Dias Toffoli. Em 1 de 12 de 2020, os autos foram devolvidos, encontrando-se atualmente apto para seguimento do julgamento com a manifestação dos demais ministros. Embora as questões julgadas em ambos os REs, recursos extraordinários, tenham suas semelhanças no mérito discutido, observa-se que se encontram em momentos processuais bem distintos, vez que, no caso do RE 592.616, sequer foi proferida a decisão do STF sobre a matéria, o que afasta a utilização de qualquer dos argumentos aplicados por essa colenda turma para o sobrestamento daqueles casos julgados envolvendo a matéria discutida no 574.706 do Paraná. O RICAF determina no parágrafo 2º do artigo 62, no seu anexo 2, que as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional na sistemática dos artigos 543b e 543c da Lei 5.869 de 73 e dos artigos 1036 e 41 da Lei 1305 de 2015 do CPC, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CAF. Redação dada pela portaria número 152 de 2016. No caso analisado, constata-se que ainda existe decisão do STF, definitiva, não havendo qualquer feito vinculante do CAF às discussões que se encontram em curso no Tribunal Superior sobre a matéria, exclusão de ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Assim, com essas considerações... Desculpa, nesse ponto aí, tem um repetitivo do STJ falando para incluir o ISS. É porque você está falando aí que não tem nenhum julgamento, é porque o do Supremo está pendente de julgamento. Tá, mas é repetitivo? É repetitivo. Tá, ainda que é 1.330.737. Ele transitou em julgado em 2016. 330?
330, 737. É só porque está indo bem no seu fundamento aí do que você está falando, né? Ainda que tenha algum processo que tenha sido julgado, não altera minha posição. Não, Então, na verdade é só porque você falou que não tinha posicionamento das câmaras de julgamento superior, né? E tem esse, que é aquele problema que teve, né? O do ICMS, o STJ falou para incluir. Aí teve o julgamento do Supremo e mandando excluir, e aí a gente começou a aplicar o do Supremo. O do ISS tem esse repetitivo que manda incluir. Que manda incluir. Ele manda incluir. O ISS compõe então a base de cálculo. Favorável à Fazenda, tá ok. Tá, então, a decisão é repetitiva do STF? Do STJ. O do STF está pendente de julgamento. Esse que eu estou falando. O do STF é esse que você falou, né? O 592.616. Tá ok. Então, se é favorável, então ainda porque está indo... Reforça a minha posição aqui. Isso, está reforçando a sua posição. Então, continuando. Assim, com essas considerações, entendo que o processo encontra-se apto para julgamento, motivo pelo qual passo a análise do mérito. Certo? Aqui, não sei se seria necessário, só estou reafirmando a base de cálculo, né, do PIS e da COFINS, que não há previsão legal para a exclusão do ISS na base de cálculo, né? Toda discussão, e segundo essa informação agora de Maísa, eu vou incluir no final do voto dizendo que há um repetitivo, então, do STJ, que determina a aplicação, ok? A inclusão do ISS na base de cálculo. Então, complementando aqui, acho que é dispensável, então, ler essa parte. Então, vamos para o final. Desta feita, a recorrente não logrou êxito em comprovar a certeza e liquidez do crédito pleiteado, devendo, por isso, ser mantido a decisão ora recorrida. Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Esse é o voto. Entendeu? Aberto aos debates. Quem quer fazer alguma consideração? A Maísa nos poupou de uma discussão, porque eu estava aqui pensando em divergir, mas não sabia também como, né? Porque então, Lázaro, a população vai ser a mesma, né? Como é que... a gente não pode confiar muito no que é que vai acontecer. Lá foi decidido assim, aí chega nessa... A princípio, parece que seria, pela lógica, a mesma coisa. Matérias análogas, né? Mas aí eu estava já... Mas aí eu acho que Maísa já matou. Eu não sabia desse repetitivo, não. Então, é porque esse repetitivo, quando eu vou dar aula de ISS, é um repetitivo que me incomoda, porque toda vez eu olho ele e falo, tem esse repetitivo. Foi em 2015 que ele foi julgado, foi mais ou menos lá na mesma... especialista no assunto, então já não podemos... Só que aí tem o julgamento do STF. Então, assim, eu particularmente, Pedro, eu vou manter a proposta da Thaís na forma como você colocou. Eu acho que o ideal seria o sobrestamento até o julgamento do RS 592.616. A meu ver, eu acho que é o mais consistente para a gente evitar toda essa discussão de, eventualmente, aplicar aí o repetitivo, sendo que esse repetitivo pode ser, e pelo RE, a tendência é que vai ser aplicado o mesmo julgamento do ICMS. Agora, qual a diferença? Lista, né? Qual a diferença desse que a gente aplicava no ICMS? Que era até uma posição quase unânime, só Maria que era contra, né? Aqui, esse do ICMS já estava em fase final, só pendente de julgamento dos acórdãos. Esse do ISS está em fase inicial ainda, só Deus sabe quantos anos
ou décadas pode demorar esse julgamento. E aí os processos administrativos ficariam parados esse tempo todo. Então, há essa diferença, certo? Então, não é... Não, eu concordo que são tem matéria diferença, mas eu análoga, ainda sim, acho que é o mas mais os processos correto. estão bem distante o andamento dos dois, né? Um já está definido, enquanto o outro ainda nem voto tem, só tem um ministro se pronunciou sobre a questão no pleno, Porque né? o fundamento é o 1035. Seria o fato de estar suspenso lá no STF, a gente também deveria suspender o nosso aqui. Então, o Não, eu fundamento entendo a posição em de si, vocês, eu só estou argumentando, alertando para essa questão. Tá bom. E uma das coisas, dos motivos que levou a gente a concordar com essa posição de sobrestamento foi a fase final do processo do ICMS, de exclusão de ICMS da base de cálculo, e o fato de que o repetitivo do STJ, que a gente utilizava para manter a decisão, né, de inclusão do ICMS na base de cálculo, nem o STJ estava aplicando mais. Certo? Uhum. Então, a gente era a favor disso. E essas questões eu não enxergo nesse processo. Entendeu? Então, alguém quer... Thaís? Acho que a Ariane tinha levantado a mão antes que eu, presidente. Ariane? Opa, Ariane. Ariane. Travou? Não travou, não. Tá com o muda, microfone Ariane. Desligado. Tá com o microfone Ariane. Desligado. É, não está ouvindo a gente? Okay. Vai voltar. Você está sem voz. Não, presidente, eu ia parabenizar pelo voto, porque você foi muito feliz na diferenciação, e tem diferença mesmo, né? E tem que ser levado em consideração. Mas, assim, eu tenho muita dificuldade de julgar esses processos, porque julgando alguém vai sair muito injustiçado, né? Porque ou o contribuinte que vai perder para sempre esse crédito, tá? Porque vai ter perdido os prazos para isso, ele não vai poder fazer esse processo de novo para pleitear esse crédito que foi negado, caso o Supremo entenda que realmente é inconstitucional, né? Ou se ele conseguir, vai ser assim com muita dificuldade, né? A justiça ele pode pleitear, né? Sim, mas imagina, né? Ele está com um processo pronto para julgamento aqui, assim, vai ser coisa de mais 20 anos para ele conseguir esse mesmo crédito, sendo que aqui a compensação junto esse débito aqui vai ser cobrado com todos os consectários, porque justamente ele não teve, né, o crédito reconhecido. Então, essa versão desse crédito ele nunca vai ter, né? E de outro lado, se for a gente aplicar a ratio decidendi do Supremo, né, do ICMS para o caso do ISS, e se acontece alguma coisa e o Supremo entende que não é a mesma lógica, que nem teve o caso da contribuição patronal esses dias, né, que também é sobre receita, a Fazenda vai ter ficado prejudicada se o crédito for dado antecipadamente. Uhum. Então, assim, e é algo absolutamente pragmático e não tem a menor condição de ninguém dar certeza sobre nada. Mas com o plenário virtual do Supremo, as coisas estão andando bem mais rápido. Assim, claro, é uma especulação, mas eu não vejo que esse processo vá demorar tanto assim, né? Então, sopesando aí todas as variantes e não tendo uma resposta perfeita e correta, porque não tem mesmo, a gente discutiu muito isso no caso do ICMS, né? Cansou de discutir. Eu ainda continuo achando a versão do sobrestamento mais adequada, mesmo existindo essa diferenciação de momentos processuais que você colocou muito bem no seu voto, presidente. Ok. Ariane? Primeiro, me desculpem, a minha conexão hoje está caótica, está cortando o som de vocês, não é o tempo todo que eu consigo ouvir. Eu consegui ouvir uma parte do que a Maísa e do que a Thaís disseram,
Eu queria fazer uma colocação. Eu entendo que realmente acho que o ideal aqui seria a gente sobrestar e aguardar um posicionamento do Supremo. Por outro lado, eu queria chamar a atenção de vocês por uma questão que a gente tem visto muito nas TES, porque no ICMS da base de cálculo, agora a enxurrada está com a gente, né? Para a gente poder dar andamento nesses processos. É que é a questão da prova. Independente aqui da posição do direito, né? Da posição final do Supremo ou não, eu estava olhando o processo aqui, porque a minha primeira consideração seria não concordar com o voto do presidente quando ele diz, penúltimo parágrafo, desta feita a recorrente não logrou êxito em comprovar a certeza e liquidez do crédito pleiteado, devendo por isso ser mantida a decisão recorrida. E aí, mas olhando o processo, de fato, o contribuinte não traz um documento. E pelo menos na TE, eu não sei como tem sido a consideração de vocês aqui, na TE, assim, olha, até em memorial a gente está aceitando quase, entendeu? Mas o contribuinte tem que ter trazido alguma coisa. E eu acho que há muita inobservância do contribuinte hoje no que diz respeito à jurisprudência de decomp do CARF, porque a jurisprudência nossa é clara, gente. Tem que ter escrituração, tem que ter a comprovação do crédito, e aqui não tem nada. Então, assim, o meu incômodo é realmente, a lógica seria a gente sobrestar, porque o Supremo vai se manifestar, de um lado ou de outro ele vai se manifestar, mas se manifestando positivamente ao contribuinte a maneira como foi em relação ao ICMS, remanesce a questão da prova. E cadê a prova nesse caso? Não tem. Vai baixar a diligência para ele juntar, vai abrir a oportunidade para o contribuinte juntar, me parece que não é o caso, né? Aqui é o dever do contribuinte, na égide do 373 do CPC, de que ele municie, de que ele efetivamente prepare, né? Traga a documentação no caso. Então, esse é o meu ponto. Posso? Concordo absolutamente com a Ariane, muito bem colocado o ponto. E se for uma questão por falta de provas, eu não tenho o menor problema em negar provimento ao recurso. Só que assim, tem que só tomar cuidado, estou até tentando abrir aqui o processo nesse meio tempo. O contribuinte está sabendo que ele tem que fazer prova ou desde o começo a discussão é na tese? Porque se a discussão no despacho decisório foi não da tese, ISS está na base, e na DRJ também o ICS está na base do PIS da COFINS, nunca ninguém reclamou para ele que ele não trouxe prova. Daí vai ter uma questão de preterição de direito de defesa. Então, a gente pode até olhar isso. Se a DRJ avisou para ele, assim, independentemente da tese, você tem que me trazer nota fiscal, você tem que me trazer os seus livros e tal, eu acho que a gente pode muito bem dar esse encaminhamento mesmo. É só essa preocupação com o contribuinte, a prova foi requerida dele, tá? Eu andei vendo uns processos meus sobre esse tema e é algo que eu ando pensando também. Acho que no colegiado a gente nem discutiu muito ainda. Deixa eu ver aqui o acordo da DRJ. Mas Thaís, acho que vale a pena aqui eu fazer um parêntese, porque assim, na TE, via de regra, a gente está julgando aqueles despachos decisórios que a não homologação por utilização integral do crédito, né? E aí, então, já vem o despacho decisório dizendo que foi utilização integral. Aí vem o contribuinte e diz na manifestação de inconformidade, olha, não, mas isso era inclusão de CMS na base de cálculo. Entendeu? E aí, por isso, a decisão da DRJ que faz diferença mesmo. Na decisão da DRJ não há nenhuma abordagem sobre a suficiência da prova. Então, não foi abordada essa questão na decisão da DRJ. Por isso que eu não coloquei também no meu acordo. Então, eu não conseguiria, nesse caso, negar provimento por falta de prova. Thaís, não sei como que o colegiado pensa, mas é algo que a gente costuma atentar nesses processos com problema de liquidez e certeza do crédito tributário. O ex-conselheiro Trevisante é uma solução interessante, né? A gente sempre fazia essa análise. Ele colocava a questão de se o despacho decisório foi eletrônico ou não, né? E o que é que aconteceu na DRJ. Eu vi aqui que o despacho não foi baixado para tratamento manual, o despacho decisório foi eletrônico, nada foi solicitado. E na DRJ também o relator já falou que nada foi solicitado ao contribuinte. Então, realmente, me parece que essa questão da ausência de provas não era o cerne da questão, né?
Então, para exigir isso do contribuinte, de qualquer forma, acho que eu acompanho já. A Maísa trouxe a divergência, mas trouxe a posição contrária, que é a do repetitivo. Então, eu trouxe as duas, né, Lázaro? Aí, eu acho que tendo repetitivo válido, eu até tentei olhar rapidamente aqui se o STJ continua aplicando, mas enfim. Me permitam os breves comentários. Primeiro, sobre essa questão da prova, eu já tive até a oportunidade algumas vezes de manifestar quanto a isso, e eu acho que é bem isso que o Lázaro falou mesmo, essa questão do despacho eletrônico, porque o que acontece nesses pagamentos alocados em DCTF, enfim. O despacho decisório eletrônico, ele normalmente diz para o contribuinte o seguinte: olha, seu pagamento está alocado e não existe crédito. No despacho eletrônico em si, normalmente não está se falando de prova. E aí o contribuinte entende o quê? Então o problema é a DCTF, ele retifica, vai para a DRJ e diz: olha, retifiquei minha DCTF. Só que a gente sabe que a DRJ sempre julga no sentido contrário. Ela diz: tudo bem que você retificou, mas você não me trouxe prova da sua retificação, enfim, você não comprovou a liquidez e certeza. Então a gente percebe que essa questão da prova em si, ela normalmente é discutida na DRJ. Então, é bem o que a Thaís falou. Se isso foi solicitado do contribuinte, em recurso voluntário a gente vai apreciar isso. Como não foi solicitado nesse caso, acho que é muito feliz a colocação da Thaís. Nessa questão do sobrestamento, para mim, realmente é um caso complexo. E eu lembro perfeitamente desse julgamento do caso do ISS, quando a gente foi fazer. Foi só um caso. Isso, porque eu comecei a levantar uma divergência e desisti no final. Que eu comecei a defender naquela época, falando: olha, o sobrestamento ele é uma exceção. Essa questão de aplicação do CPC, a Maria defendia muito bem da inaplicabilidade, enfim. O sobrestamento para a gente é uma exceção porque os próprios princípios processuais administrativos eles são diferentes. Para o processo administrativo fiscal, a questão do impulso da oficialidade, do impulso oficial, o princípio da oficialidade, que exige que a gente tome uma decisão no caso concreto, né? O único ponto assim que me fazia acompanhar normalmente era nesses casos de exclusão do ICMS à base de cálculo. Até eu já tive a oportunidade de liquidar algumas decisões com base na solução de consulta interna A13 de 2018, que é como a Receita Federal interpretava que esses cálculos deveriam ser feitos. Assim, na prática, era quase que indeferia o pedido do contribuinte, porque a solução de consulta ela era bem rígida nessa questão da comprovação e acabava que todo esse crédito de exclusão acabava sendo quase que zerado. Por isso que, nesses casos de exclusão do ICMS, eu normalmente acompanhava pelo sobrestamento, explicava pelo princípio da eficiência, da administração pública, etc. Nesse caso aqui, eu acho que o Pedro foi bastante feliz. A gente não tem aqui nenhum indício de que esse processo vai se resolver logo. Até num voto vencedor que eu fiz da sessão passada sobre sobrestamento, eu expressei uma preocupação minha do CARF se tornar uma mera sala de espera, né? Até utilizei esse termo, uma mera sala de espera do Poder Judiciário. Tudo aqui ficasse acumulando, esperando uma decisão judicial. Então, por isso que eu acho que esse sobrestamento tem que ser uma exceção e nesse caso, eu já manifesto que eu vou acompanhar o relator. Ok. Thaís, quer falar de novo? Não? Só uma questão para o colegiado, enfim, né, só para vocês saberem, o STJ está aplicando, né, tem uma decisão de outubro de 2020, da primeira turma do ministro Napoleão Nunes Maia, aplicando esse precedente aí que eu falei com vocês, do recurso repetitivo. Então, mesmo após o julgamento do Supremo, eles ainda estão aplicando, tá? Enfim. Ariane? Só para dizer, presidente, que eu estava olhando aqui, conferindo de novo, tanto na impugnação, na manifestação de inconformidade, já na manifestação de inconformidade, o contribuinte alega a questão da verdade material e que ele deveria ter sido intimado para apresentar documentos antes do despacho decisório. E aí eles tratam sobre isso na manifestação de inconformidade, e aí também vem a DRJ lá na decisão e trata do ponto. Inclusive dizendo, olha, não é aquele entendimento conhecido de que não é o caso de você ter que intimar para apresentar documentos. É uma condicional, moderar
ser intimado ou não. Mas, assim, o contribuinte, ele tangencia a questão da prova e acaba não, porque não é um caso onde isso não foi mencionado, entendeu? Então, desculpe a insistência, mas eu acho realmente que, neste caso, o contribuinte já estava, de alguma maneira aqui, instado a apresentar a prova do crédito, coisa que ele não faz. E aí, enfim, essa é uma posição até para manter coerência com o meu entendimento lá na TE. Tá ok, obrigado. Então, vamos ao voto. Conselheiro Lázaro, como vota? Presidente, desculpa, eu acho que não teria a proposta de diligência para sobrestar antes, para ser julgada? Então, que é Maísa que suscitou a proposta de diligência? Seria pelo sobrestamento, né, presidente? Ok, obrigado por alertar para isso, viu, Thaís? Então, vamos à proposta de diligência por sobrestamento. Conselheiro Lázaro, como vota? Presidente, eu acho que, tendo repetitivo válido, continua sendo aplicado pelo STJ, nossa obrigação dar cumprimento até decisão contrária, né? Eu rejeito a preliminar de diligência para sobrestamento. Ok. A conselheira Maísa foi que propôs a diligência, né? Conselheiro Silvio, como vota? Com a divergência. Conselheira Cíntia, como vota? Eu sempre acompanhei a proposta de sobrestamento, inclusive eu proponho também, então eu acompanho. Ok. Conselheiro Jorge, como vota? Rejeito o sobrestamento. Ok. Conselheira Ariane, como vota? Neste caso, pelas razões que eu já expus, eu vou rejeitar a diligência. Ok. Conselheira Thaís, como vota? Pela diligência, presidente. Eu rejeito também a diligência pelos motivos que eu já expus no meu voto. Então, acordo os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a proposta de sobrestamento até o julgamento final do processo RE 592-616, vencidas as conselheiras Maísa, Cíntia e Thaís. Ok, então vamos agora votar o meu acordo. Conselheiro Lázaro, como vota? Com o relator. Conselheira Maísa, como vota? Então, presidente, eu vou só me manifestar um pouquinho, porque é um caso realmente atípico, né? Eu não sei até que ponto a gente vai conseguir fazer essa conexão tão direta do ICMS com o ISS. O Supremo inicialmente está fazendo isso, mas a gente tem um repetitivo do STJ que está sendo aplicado. Eu não consigo fugir até da obrigação regimental nossa de aplicar o repetitivo, então até por isso que eu busquei o repetitivo para avisá-lo, para colocar no voto, porque eu acho que eu não tenho um fundamento distinto para afastar a necessidade de aplicação do repetitivo aqui nesse caso. Ele ainda está sendo aplicado pelo Superior Tribunal de Justiça, pode ser que ele vai ser reformado, mas infelizmente a gente não tem o sobrestamento, a meu ver, era melhor, mas considerando a situação agora, eu voto por acompanhá-lo, para negar provimento. Tá ok. Conselheiro Silvano. Com o relator. Conselheira Cíntia. Eu vou acompanhar o relator. Conselheiro Jorge. Acompanhe o relator. Conselheira Ariane. Com o relator. Conselheira Thaís. Presidente, as colocações da conselheira Maísa são perfeitas. Uma vez vencidas na proposta de sobrestamento, não há nada além disso a ser feito, a aplicar o repetitivo. E eu sempre fiz isso em relação, inclusive, ao ICMS. Quando esse sobrestamento não passava no ICMS lá atrás, eu era das últimas pessoas que aplicava ainda o repetitivo e fui muitíssimo crucificada por isso, inclusive, né? Afinal, só faltava julgar os embargos. Enfim, mas só deixando clara a posição de que
aplicar a raça do incidente do caso do ICMS para o ISS, a gente aqui não tem condição, em sede de um julgamento administrativo, com as previsões regimentais que a gente tem, com a súmula CARF número 2. Tá? Então, com essas considerações, eu vou acompanhá-lo. Tá ok. Um acordo dos membros colegiados, no mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Tá ok. Essa decisão se aplica ao outro processo também, da Ticket Serviço. Aí você só vai complementar lá, né, presidente? Vou complementar com esse repetitivo. Eu já anotei aqui. Vou complementar lá meu voto. Tá ok? Se aplica aos demais. Beleza. Então é o 329, 330, 31, 32, 33. 328 também se aplica a ele. Espera aí. Ah, tá. Então, 328, 329 e até o 338. 338. Isso. Ok? Todos os processos do ticket são esse resultado. Vamos agora para o item 339, AGT Armazéns. Esse é o último da pauta hoje. Deixa eu ver. Né? Da pauta da manhã. Isso. Então, vamos lá. Ele é rápido também. Tem um aqui que é um voto, que é o 339, que é o item 339 da pauta. Vamos ao julgamento dele, começar por ele. O item 339 da pauta, AGT Armazéns Gerais, de final 2013-95. Deixa eu abrir ele aqui. Trata o processo de pedido de compensação formulado pelo contribuinte por meio de PDComp, que não foi homologado pela unidade de origem, porque teria constatado inexistir crédito disponível de COFINS suficiente relativo ao DAF indicado, conforme constante no despacho decisório em anexo. Cientificada desse despacho decisório, a empresa apresentou sua manifestação de conformidade, alegando em síntese que houve erro no preenchimento da DCTF, já retificada pela ciência. Aqui a decisão da DRJ, que negou o provimento, né? Em seguida, devidamente notificada, a empresa interpôs presente recurso voluntário pleiteando a reforma do acordo. No recurso voluntário, a empresa suscitou as mesmas questões de mérito, repetindo as argumentações apresentadas na manifestação de conformidade quanto ao indeferimento crédito pleiteado. Anexou ainda aos autos elementos adicionais de prova visando comprovar o seu direito creditório. O recurso voluntário é tempestivo e atende de mais requisitos de admissibilidade, a razão pela qual dele se deve conhecer. A lei trata de direito creditório da recorrente, decorrente de suposto pagamento indevido de DAF de COFINS. Visando utilizar o suposto crédito, a recorrente apresentou declaração de compensação que foi indeferida pela autoridade tributária sob o argumento de que não existia crédito disponível relativo ao DAF, o que impediu a homologação de sua compensação. Em seu recurso, a empresa cometeu erro de fato ao preencher incorretamente a DCTF, o valor maior efetivamente devido, a fim de comprovar o seu direito junto aos autos elementos probatórios entregues após a ciência do despacho decisório, denegatório e manifestação de inconformidade. Nesse passo, a recorrente narra os fatos que ensejaram o pagamento a maior. Né? Ocorre que, vou ler aqui o que ela argumenta, ocorre que, muito embora a recorrente tenha efetivamente demonstrado o seu direito de crédito mediante a apresentação de toda a documentação necessária para tanto, a RFB entendeu que o crédito da hora contribuinte não seria líquido e certo e, portanto, não seria passível de homologação imediata. Ora, conforme se extrai do DAF e do lançamento fiscal do contribuinte recorrente, foi de 308.412,72, de modo que a tributação incidente sobre o referido fato gerador deveria ser 281.138,85. Todavia, a tributação aplicada sobre tal fato gerador foi de
412,72, de onde se conclui que a referida tributação se deu a maior, gerando crédito fiscal da recorrente no valor de R$ 27.273,87. Posteriormente ao recebimento do espaço decisório do CTF do período enviado pela recorrente à Receita Federal, foi retificado, efetuando o acerto necessário ao reconhecimento do crédito. Além disso, a fim de provar o pagamento indevido, na impugnação, nada juntou aos autos. Em sede de recurso voluntário, juntou a planilha de correção do crédito, planilha de correção monetária do crédito. Entendo não caber razão à recorrente. Como se sabe, entendimento pacificado neste colegiado, que cabe à recorrente o ônus de provar o direito creditor, essa argumentação do ônus da prova, Eu vou pular ela, certo? Então, vou passar aqui por esse parágrafo aqui. No caso concreto, no presente recurso, a empresa alega que houve pagamento indevido relativo a COFINS e erro no preenchimento do DCTF no mesmo montante, devidamente retificada posteriormente à ciência do espaço decisório. Como já afirmado, para comprovar o seu direito, apresentou, além da PDComp, a planilha de correção do crédito pleiteado, folha 75. No caso concreto, entendo que a empresa não cumpriu com a sua obrigação de comprovar o direito creditório pleiteado por meio de documentação hábil e suficiente. A recorrente, a fim de demonstrar a disponibilidade do valor supostamente pago indevidamente, deveria ter demonstrado o erro na apuração da contribuição no período em questão por meios hábeis, exemplo de livros contábeis, livros fiscais, etc. Sobretudo que ficasse comprovado inequivocamente a exatidão dos valores utilizados e a apuração da contribuição, receitas e custos de despesa, nos termos do artigo 16 do Decreto 70.235/72. Apenas os documentos apresentados não são suficientes para comprovar a certeza e liquidez em questão. A planilha de correção de crédito e a PDComp, deixa eu corrigir aqui, botei apenas. A planilha de correção de crédito e a PDComp não se mostram como elementos de provas adequados o suficiente para comprovar que a empresa pagou indevidamente a contribuição em comento e, consequentemente, atestar a certeza de liquidez. Assim, a apresentação de elementos de prova que não são hábeis o suficiente para comprovar o erro na apuração da contribuição leva à não comprovação da certeza de liquidez do direito creditório pleiteado e, consequentemente, ao indeferimento do crédito com insuficiência probatória, devendo-se manter a decisão recorrida que não confirmou a homologação da compensação. Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Esse é o voto. Os outros, eu optei por uma resolução porque o contribuinte trouxe os documentos contábeis. E nesse, procurei, ele não trouxe nada. Entendeu? Então, vamos à votação desse. Conselheiro Lázaro, como vota? No caso, nós estamos votando apenas esse. Você ainda vai ler a resolução. Isso. Tá. Eu acompanho o relator. E Maísa, como vota? Realmente a planilha aqui, ela não traz o porquê que ele pagou a maior, o que é, qual que é a diferença. Realmente não é uma planilha que nem gera dúvida, do que poderia ser, então eu vou acompanhar. E conselheiro Silvio, como vota? Com o relator. Conselheira Cíntia, como vota? Com o relator. E conselheiro Jorge, como vota? Com o relator. E conselheira Ariene, como vota? Com o relator. E conselheira Thaís, como vota? Acompanho. Acordos membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Esse é o 339, né, presidente? 2013-95. 339, exato. Vamos agora para o 340, que serve o mesmo resultado para todos. O caso é exatamente igual, pessoal, acho que é dispensável ler o relatório. Eu vou direto ao voto e no que puder eu vou resumindo também o voto, mas o voto também é curto, tá ok? O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, a razão pela qual dele se deve conhecer. Além de tratar de direito creditório decorrente de suposto pagamento, da AF de COFINS, visando suposto crédito, a recorrente apresentou declaração de compensação que foi indeferida pela autoridade tributária, sob o argumento que não existia crédito disponível relativo ao referido DAF, que impediu a homologação.
Em seu recurso, a empresa alega que cometeu erro de fato ao preencher incorretamente o DSTF com valor maior efetivamente devido, a fim de comprovar o seu direito junto aos outros elementos probatórios entregues após a ciência, o despacho decisório denegatório e manifestação de conformidade. Nesse passo, a recorrente narra detalhadamente os fatos que ensejaram o pagamento indevido. Aqui eu vou pular essa parte, que é mais ou menos parecida. Constata-se no caso analisado que, embora a recorrente tenha feito a retificação da DCTF intempestivamente, constam nos autos diversos documentos que sugerem a existência do crédito da empresa, tais como a DCTF retificadora entregue após a ciência do despacho decisório denegatório, documentos contábeis, planilha de apuração da contribuição, então ela colocou até a planilha aqui, certo? E o DAF relacionado à contribuição, a COFINS paga maior. Assim, tendo em vista que esse conjunto indiciário de elementos trazido pela recorrente, entendo que há necessidade de conversão do processo em diligência para que a autoridade fiscal o analise quanto à sua potencialidade para comprovar o direito creditório da empresa, bem como solicite outros elementos necessários à análise do pleito, conforme indicado nos quesitos desta diligência. Diante dessas considerações, à luz do princípio da verdade material e do artigo 29 do Decreto 35/72, propõe a conversão do presente processo em diligência para que a autoridade fiscal de origem realize os seguintes procedimentos. Que a autoridade fiscal realize qualquer outra verificação ou intimação que entender necessária para atingir os objetivos da diligência. Informar justificadamente se, independente da retificação da DCTF, a documentação juntada aos autos pela recorrente e, porventura, obtida por meio de intimação, são suficientes para comprovar que houve pagamento devido e a maior da COFINS nos períodos envolvidos e nos montantes indicados pela recorrente. Em caso de apuração de valor divergente com aquele informado uma empresa, elaborar demonstrativo e indicar de forma fundamentada os motivos da divergência. Após a análise da documentação, a autoridade fiscal deverá elaborar relatório com os procedimentos realizados e conclusões tomadas. Elaborado o relatório, deve-se dar ciência ao contribuinte para manifestação sobre o teor do relatório da diligência, retornando então o processo colegiado para o julgamento. É como voto. Alguma dúvida? Não? Então, como vota, Lázaro? Presidente, é que eu estou abrindo o processo aqui, está muito lento, eu não consegui ainda ver, porque não dá para a gente dar provimento direto e mandar apurar na DRJ, na DRF, nesse caso? Porque se veio a planilha direitinho, se está batendo com os dados, é possível, nesse caso, verificar? Não, eu realmente estou abrindo o processo aqui ainda para ver. Eu não vou ficar conferindo os cálculos lá, né? Eu acho que não dá para a gente ficar fazendo esses cálculos. Eu acho que é a unidade que tem que fazer isso, que tem mais qualificação e mais tempo, acredito, suponho. Não, concordo também, é porque às vezes vem tão, né, já está tão discriminado, o contribuinte faz um trabalho tão direitinho que a gente dá provimento para reconhecer até o limite da compensação. Mas tudo bem. Tá ok. Então... Aí, Ariane, foi isso que aconteceu lá naquele outro processo, tá vendo? Veio tudo bonitinho já. Então vamos ao voto. Conselheiro Lázaro, como vota? Acompanha o relator. Conselheira Maísa, como vota? Eu acompanho. Conselheiro Silvio, como vota? Com o relator. Conselheira Cíntia, como vota? Acompanho. Conselheiro Jorge, como vota? Com o relator. Conselheira Ariane, como vota? Com o relator. Conselheira Thaís, como vota? Acompanho. Resolve os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento do recurso em diligência nos termos do voto do relator. Esse foi o 340 e é igual, né, presidente? Isso, aí se aplica aos outros. Então, 341, 42, 343. E aí acabou a pauta da manhã. Acabou. Se o financeiro a gente já julgou, né? Já. Beleza, então, encerrado o julgamento da parte da manhã. Eu pediria ao apoio que interrompesse a gravação, por favor.